Eu engravidei usando o DIU e eu vim contar pra você como é que foi que isso aconteceu. Já quero deixar bem claro que eu não tô aqui pra falar, use o DIU ou não use o DIU, ou pra criticar o método que você escolheu pra não engravidar. Eu tô contando a minha história, então se você gosta desse tipo de conteúdo, você fica aqui, por favor, você já vai me ajudar bastante, porque como você já sabe, tá chegando outra criança aí, então já vou te pedir, não curte esse vídeo agora, deixa pra curtir lá pro finalzinho, tá bom? E deixa um comentário também lá no finalzinho que vai me ajudar bastante, valeu? Se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 30 anos e eu já tenho 2 filhos. Eu estou na minha 4ª gestação. Deixa eu explicar antes de você falar, meu Deus, essa mulher tem 4 gestações. A minha primeira gestação, eu tive um aborto espontâneo. Na minha segunda gestação, eu tive minha filha, a Maria Clara, ela tem 8 anos. E na minha terceira gestação, eu tive o Pedro, ele tem 4 anos. Depois do Pedro, eu optei por não ter mais filho, porque desde muito nova, meu pensamento era ter 2 filhos. Graças a Deus, Deus me deu um menino e uma menina, e eu optei por não querer ter mais filhos. Então, assim que o Pedro nasceu, eu comecei a usar a injeção, e anterior, eu usava a pílula, e eu usava Nociclin. Não sei se você conhece, mas era essa que eu usava. Usando a injeção, eu comecei a ter muita oscilação de humor, muita quantidade de dor de cabeça, era muita dor de cabeça até chegar ao ponto de ter enxaqueca. Então eu comecei a procurar outros métodos que não usassem hormônio ou que não usassem tanto hormônio, e eu comecei a estudar aqui na internet e eu cheguei à conclusão de que eu usaria o DIU. Para quem não sabe, o DIU ele é um método que ele é mais eficaz do que a pílula, do que a injeção. Pra você ter uma noção, o DIU, a cada 1000 mulheres que usam o DIU, 2 podem vir a engravidar. No caso, eu sou as 2 pessoas que vêm engravidar. Não sei porquê, mas eu sou. Aí eu fui lá, corri atrás, pesquisei, procurei saber. Fui lá na clínica, no posto onde eu morava, e comecei a fazer o planejamento familiar para poder colocar. Comecei esse planejamento familiar em 2022 e em 2023, em fevereiro de 2023, eu coloquei o DIU. Eu não tenho nada do que reclamar do DIU, a não ser que eu engravidei, que é a tarefa dele, né? Eu engravidei com o DIU. Mas tem muitas pessoas que falam que sentem muita dor. Eu não tive dor na colocação do DIU, não tive, graças a Deus. Foi uma colocação bem tranquila, durou menos de 5 minutos a colocação do meu DIU. E também tem gente que reclama que aumenta as cólicas, aumenta o fluxo menstrual, e eu não tive nada disso. O DIU, no meu caso, ele foi ao contrário. Ele diminuiu o meu fluxo menstrual e diminuiu as minhas cólicas, porque antes eu tinha bastante cólica quando eu usava a pílula e a injeção. Então, pra mim, no meu caso, o DIU foi uma bênção, né? Então, eu fiquei por 1 ano e 5 meses com o DIU. O meu DIU, ele tinha validade de 10 anos, mas eu só fiquei com ele por 1 ano e 5 meses. Ah, Rafa, mas você não sentiu nada? Nada, gente. Quando você coloca o DIU, a médica me orientou o seguinte: se eu sentir algum tipo de dor, uma dor forte, ou se eu tivesse algum sangramento fora do meu ciclo, que era para me procurar um médico, porque o DIU poderia estar se deslocando. Mas eu não senti nada. Foi perfeito. O DIU foi assim perfeito na minha vida. Eu não sentia dor, não senti nada. O DIU estava ali. E para quem coloca o DIU, tem que fazer um acompanhamento. O médico que coloca o seu DIU, ele te especifica um acompanhamento que você vai fazer do DIU periodicamente para ver se ele está ali no lugar ou não. O médico me falou que eu deveria fazer de 1 em 1 ano a ultra para ver se o DIU estava no lugar, mas eu, doida da cabeça, fazia de 6 em 6 meses porque eu não queria correr o risco. Então, eu coloquei o DIU, com 1 mês eu fiz a ultra para ver se ele estava no lugar certinho, estava ali no lugar certinho. Depois, mais 6 meses eu fiz outra ultra. A última ultra que eu fiz foi em fevereiro desse ano, que o DIU tava ali perfeito, não tinha nada fora do lugar. E graças a Deus eu fiquei bem tranquila, porque eu tava com o DIU. Nos meus últimos 3 ciclos, eu vim notando que o DIU tava... O DIU não. Eu vim notando que o meu ciclo deu uma mudada. Um ciclo que vinha 5 dias, passou a vir 3 dias. Mas como eu não tinha nenhum sangramento e eu também não tinha nenhuma cólica e também eu já tinha feito uma ultra e o meu DIU estava no lugar, eu fiquei tranquila, achei que poderia ser normal. Como o meu ciclo já tinha diminuído com o DIU, achei que poderia estar meu corpo se adaptando ainda mais, né, com o DIU. E no último mês aconteceu que o meu ciclo simplesmente atrasou, não veio.
Atrasou o primeiro dia, atrasou o segundo dia. No terceiro dia eu já surtei. Por quê? Nas minhas primeiras gravidez, quando meu ciclo atrasava, era certo, tava grávida. E eu comecei a sentir uma sensação, falei, meu Deus, eu acho que eu tô grávida, acho que eu tô grávida. E eu pensava nisso muito. E eu falei com meu marido, eu falei, eu acho que eu tô grávida. Ele falou pra mim, por que você não faz o teste? Mas eu não queria fazer o teste porque eu não queria acreditar que isso estava acontecendo. Porque no caso eu usava o DIU. Já comecei a ficar triste, já comecei a ficar nervosa. Aí ele falou pra mim, no quinto dia de atraso, ele falou pra mim, compra o teste e faz o teste. Fui lá, comprei, foi quinta-feira passada agora. Fui lá, comprei o teste, fiz o teste, positivo. Eu chorei muito. Chorei muito, chorei igual criança. Não chorei porque tava grávida, não chorei. Chorei sim porque eu tava grávida, lógico. Porque eu tava me prevenindo, né, pra não ter uma gravidez. Mas não porque tava vindo uma criança, porque uma criança sempre é bênção na nossa vida. Mas eu fiquei muito triste porque eu não tava programando pra isso. E aí no dia seguinte, a minha cunhada falou assim, vamos marcar então uma ultra. Eu marquei uma ultra pro dia seguinte, na sexta-feira, fiz uma ultra. E, como vocês viram, se você não viu, você volta uns 2 vídeos pra você ver que tava lá o DIU. A médica falou, o DIU tá no lugar certinho, mas tem aqui uma bolinha e pode ser que seja um bebê. Mas aí ela falou pra mim que eu precisava confirmar aquilo ali com o beta-HCG, porque o bebê tava, o saco, no caso não apareceu um bebê, né? Apareceu só o saco gestacional e ela falou que eu precisava confirmar com o beta-HCG para poder ter certeza se era uma gravidez ou não. No sábado, eu procurei o posto daqui de onde eu moro e fiz o beta-HCG e tava lá o meu positivo. Eu ainda tô aqui até agora, assim, sem acreditar que eu fui a sorteada. Das 1000 pessoas no mundo, eu fui sorteada com a gravidez com o DIU. E eu quero deixar aqui bem claro que sim, é possível. O DIU é um método contraceptivo, mas ele tem também, assim como os outros métodos, ele tem a sua taxa de erro. E eu entendo que aconteceu comigo. Fazer o quê? Era pra ser. Mesmo com o DIU estando no lugar, com as revisões todas certinhas, aconteceu, era pra ser. Então, é isso. Foi desse jeito que aconteceu, gente.